Oi, 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 muito boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais um Café com Propósito. Na verdade, esse é o nosso primeiro encontro do Café com Propósito. Como surgiu essa ideia? A ideia de poder trazer algum livro, debatendo, porque afinal de contas existem infinitas maneiras da gente expandir a nossa consciência. Mais um livro é sempre uma forma maravilhosa, que nos traz reflexões através da ideia de um autor, onde a gente pode questionar isso. No Petro, que eu aprendi que a gente tem 3 grandes movimentos da nossa transformação, do nosso desenvolvimento. O primeiro é a expansão, onde a gente vai para o mundo captar, buscar informações. O segundo é a retração. A gente traz essas informações todas, vai colocando, como nos bovinos, no rumen. Eu vou colocando tudo lá, todo o pasto, toda a informação eu vou colocando lá. Para depois a estagnação. Se é aquele momento onde eu paro e eu reflito. Aquilo que eu tenho, que eu trouxe do meu sistema familiar, aquilo que eu busquei fora, o que faz mais sentido, o que faz menos sentido. Então, através do Café com Propósito, o objetivo é esse também, de que a gente possa, através de um debate, de algum autor, de alguma filosofia, de alguma ideia, compreender uma outra possibilidade de visão da vida, que talvez a gente nem tenha entrado em contato ainda. Então, por isso, o objetivo é trazer algumas leituras desses livros, de uma maneira que tu possa dizer, não, eu li também aquele livro, não quero simplesmente trazer o resumo, porque muitas vezes no resumo a gente se perde de saber o que é a opinião de quem está falando, no caso sou eu, e o que é o conteúdo que está no livro. E quando a gente traz um pouco dessa leitura junto com o debate, traz uma outra opção. É mais ou menos como um livro comentado. Lembra que tinha alguns livros que traziam, não, esse é um livro comentado conforme o autor. Eu me lembro que no direito tinha Direito Civil comentado por Olavo Bilac. Então, existem algumas referências de que a gente pode fazer isso. E dessa maneira, o objetivo é trazer também um momento de debate, de reflexão, de questionamento, principalmente isso, de deixar algumas perguntas no ar, para que você possa também ficar se refletindo, também ficar se questionando. Ao invés de simplesmente absorver o que o Ricardo está trazendo, ou o que o autor trouxe como uma verdade absoluta, de que você possa, sim, se questionar, se observar e dialogar internamente junto com isso que eu vou estar trazendo. Então, eu vou estar lendo algumas páginas. O objetivo é a gente sempre fazer encontros curtos, de mais ou menos meia horinha, para que seja sempre algo bastante fluídico, algo bastante agradável, e que não venha disparar depois a desculpa para ti. Ah, não, mas é muito tempo, eu não vou ter tempo de ver, de assistir, de acompanhar. Não, é pouco tempo. É só o tempo para que a gente debata. Faça um cafezinho, faça um lanchinho, faça um break dentro daquela tua atividade e que ele caiba como algo, como uma luva para poder te instigar e te questionar a refletir. Ok? Então vamos juntos. O livro que nós vamos começar, dessa vez, é A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar tem 2 autores, o Ishiro Kishimi e o Fumitake Koga. E esses 2 autores, eles trazem nessa obra algo que eu acho fascinante, que é um diálogo entre um filósofo e um diálogo entre uma pessoa que não conhece a filosofia. E o grande barato é que aquele que não conhece a filosofia veio em busca desse filósofo, porque o filósofo tinha uma premissa. Ele dizia que a vida é feliz para todos. E o rapaz dizia, não, não é possível. Como que a minha vida vai ser feliz? Não, não é possível isso, tu está enganado. E ele veio com o propósito, a convicção de querer convencer o filósofo de que aquela filosofia dele estava equivocada. Haviam exceções e ele era uma exceção que poderia passar por isso. E aí o filósofo, gradativamente, muito paulatinamente, ele vai debatendo essas questões. E a transformação ao longo do livro é muito bacana, muito interessante mesmo. E eu acho que esse é um ótimo livro, exatamente porque hoje, onde vivemos em uma sociedade onde tudo tem um deixa disso, não faz isso, né, o politicamente correto para todo lado, todo mundo tem que ficar agradando a tudo e a todos, não pode se colocar um comentário nas redes que todo mundo cai de pau naquele comentário como se fosse que nem um menino. Tu tem que aceitar o meu comentário, não o teu. Ao invés da gente perceber que todo mundo tem ideias, princípios, valores, e vão estar trazendo as suas opiniões. Mas você precisa saber ser, como Dom Miguel Ruiz traz no seu livro Os 4 Compromissos, de que nada é pessoal. Esse é um dos compromissos. Se não é pessoal, eu não tenho por que ficar levando essas questões para o lado pessoal, a ponto de eu ter que provar que o outro está errado e eu certo. Isso, a gente está no nosso primeiro nível de consciência. Na parte onde eu preciso ter a verdade absoluta e o outro não pode ter essa verdade absoluta. Aqui a gente não cresce, aqui a gente está simplesmente nesse ponto de imaturidade total. Vamos lá, então, vamos começar a nossa leitura maravilhosa. Bem-vindos, bem-vindos! Então, como eu tinha dito, nós vamos ler, então, A Coragem de Não Agradar,
E esse livro ele é tão interessante que ele precisa ser lido ou comentado desde antes do prefácio. Ele traz uma nota antes, todo ele já traz uma preparação para que a gente possa entender essa grande obra que realmente o autor nos traz. Então ele começa assim, ó, na periferia da cidade milenar vivia um filósofo que ensinava que o mundo era simples e que a felicidade estava ao alcance de todos. Certo dia, um jovem insatisfeito com a vida foi visitar o filósofo para conversar sobre o assunto. Ele achava o mundo um lugar carregado de contradições e, a seus olhos, ansiosos, qualquer noção de felicidade era completamente absurda. Mais ou menos como eu havia dito para vocês. Então, já imagino o que começa, né? Alguém que acha que a felicidade é algo impossível, absurdo, e outra pessoa que vive, não. A vida é plena e feliz. Mas, como assim? Na introdução, já começa o diálogo. Então, nessa introdução, o diálogo começa assim: jovem, você acredita mesmo que o mundo é um lugar simples? O filósofo: sim, este mundo é espantosamente simples, assim como a própria vida. Eu quero que vocês já comecem se refletindo. Qual é a ideia de vocês? Vocês também acham que esse mundo é um lugar simples? Vocês concordam com o jovem ou concordam com o filósofo? Coloquem aqui nos comentários, por favor, para eu já ir percebendo como é que vocês estão sentindo a temperatura do que nós vamos evoluindo. E o jovem diz, então, este é um argumento idealista? Ou você está falando de uma teoria viável? Ou seja, está dizendo que todos os problemas que você, eu ou qualquer um enfrenta na vida são simples? Ó, a Regina já está dizendo, concordo com o jovem. Não é tão simples assim, né, Regina? E aí o filósofo diz, sim, isso mesmo. O jovem novamente, tudo bem, mas me deixe explicar por que decidi fazer essa visita. Primeiro, quero debater esse assunto com você até me dar por satisfeito. E depois, se possível, quero fazer você refutar a sua própria teoria. Olha a petulância, né? Olha a petulância do menino. Eu quero fazer você refutar a sua própria teoria de que o mundo é um lugar simples e maravilhoso. Não, o mundo não é um lugar simples e maravilhoso. Eu quero que você veja com seus próprios olhos que existem situações de que tornam o mundo completamente desagradável, árduo, maçante. E aí o filósofo simplesmente diz, muito bem, meu jovem. Aqui a Regina trouxe, o mundo é simples e fácil, as pessoas é que complicam. Exatamente, né, Regina? Já estou começando a gostar. Está começando a surgir um debate aqui, muito bacana, para a gente começar a perceber, uau, será que é realmente o mundo e a forma como eu vejo o mundo? Isso é uma das coisas que tem muito a ver com a intencionalização, porque nesse material aqui, e deixa eu ver se eu já falei. Ah, não, faltou um detalhe muito importante, gente. Espera aí só um pouquinho. Eu pulei aqui uma página que é fundamental, da nota do autor, onde ele traz aqui, ó, Sigmund Freud, Carl Jung e Alfred Adler são gigantes do mundo da psicologia. Esse mundo é uma destilação das ideias e dos ensinamentos filosóficos e psicológicos de Adler, na forma de um diálogo narrativo entre o filósofo e um jovem. As teorias de Adler têm ampla base na aceitação na Europa e nos Estados Unidos, e apresentam respostas simples e diretas à seguinte questão: como ser feliz? A psicologia adleriana talvez detenha a chave desse segredo. Agora vamos acompanhar o jovem e nos aventurar para além da porta dessa dinâmica. E aqui, então, traz um aspecto de que na metodologia, no método intencionalização, é por isso que um dos autores que fazem parte dessa composição é o Adler, porque o Adler bate na tecla da autorresponsabilidade, de que nós é que somos responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade. Ele diz que não existe trauma, e nós vamos ver isso adiante. Mas nessa questão toda, a gente precisa perceber, uau, é uma dinâmica completamente diferente. Por isso que ele se deu tão bem na Europa e nos Estados Unidos. Já no Brasil, onde a gente trabalha muito mais uma psicologia Jung, que trabalha com os arquétipos, ou principalmente de Freud, que coloca a culpa em alguém, a gente está sempre buscando uma culpa externa. Ah, a culpa foi da mãe, a culpa foi do pai. E nunca vem a autorresponsabilidade, querendo sempre que alguém nos salve, que alguém nos tire daqueles buracos, que alguém resolva a vida por nós. Mas o Adler traz esse ponto, onde pega muito interessante, tanto na Europa como nos Estados Unidos, passaram por várias guerras externas e internas, onde nessas situações das guerras a gente precisa perceber o que cabe a mim, o que eu tenho que fazer.
Se existe um desastre iminente, o que eu tenho que me preparar? Eles trabalham muito com treinamento, com prevenção, e nós aqui não trabalhamos com nada disso, muito, muito raramente. Quando que vocês passaram em alguma situação no colégio por uma prevenção de incêndio, de soar o alarme e saírem todos os alunos para poder esperar? Eu acho que eu passei uma vez em todo o meu período de colégio. É muito raro, a gente não trabalha com essa questão. Nos edifícios não se trabalha com plano de evacuação. Então, quando acontecem as emergências, as catástrofes, ninguém sabe o que fazer. E aqui o Adler traz essa questão de aprender a ter autorresponsabilidade. E o menino traz esse questionamento buscando a culpa para alguém, mais ou menos nessa linha de que Jung e Freud trabalharam um pouco mais, e o filósofo trabalha bastante nessa visão do Adler. Então, desculpa eu ter falhado nessa nota, mas essa nota é fundamental para que a gente possa entender esse conceito todo que está sendo desenvolvido. Então, o filósofo disse, muito bem, meu jovem. Aí o jovem disse, já ouvi muita coisa a seu respeito. As pessoas dizem que existe um filósofo excêntrico, morando aqui, e que os ensinamentos e argumentos dele são difíceis de ignorar. Segundo ele, as pessoas podem mudar. O mundo é simples e todos podem ser felizes. Né, Regina? Exatamente como tu acabou de colocar. As pessoas, então, segundo o filósofo, as pessoas podem mudar. O mundo é simples e todos podem ser felizes. Só depende de cada um de nós. Querer é poder. Como Gandhi já dizia, se você quer um mundo melhor, seja a pessoa que quer ver no mundo. Agora, a questão é de que a gente fica o tempo inteiro esperando que o mundo mude para depois eu mudar. Mas é lei da atração, gente. Eu tenho que estar vibrando naquela frequência, vibração, para que eu possa atrair. Do contrário, o meu foco vai estar sendo sempre de problemas. E se é problema, é óbvio que o mundo vai ser infeliz. Agora, quando eu mudo o meu foco para encontrar soluções e questionamentos, o meu mundo tem a possibilidade de ser feliz. Mas nós vamos aproveitar o discorrer deles. Ainda não é o ponto do Ricardo falar tanto. Cala-te, Ricardo. Foi isso que eu vi. Mas acho esse ponto de vista um tanto descabido. Por isso quis confirmar pessoalmente. Se eu considerar que você disse algo absurdo, vou apontar e corrigir. Mas você não vai ficar irritado, vai? O jovem falando ao filósofo. E o filósofo, muito tranquilamente, não. Eu ficarei feliz com essa oportunidade. Venho querendo ouvir as ideias de um jovem como você e aprender o máximo possível com o que puder me contar. Vejam a diferença do sábio e do sábio e do conhecedor. O conhecedor acha que conhece tudo. O sábio está sempre aberto a novas experiências. Então o jovem diz, obrigado. Não pretendo rejeitar logo de cara tudo que você tem a dizer. Vou levar seus pontos de vista em consideração e pensar a respeito. Aqui já traz um ponto bastante importante, né? Quando que no nosso dia a dia a gente observa, ouve o ponto de vista de alguém e reflete para depois trazer. Isso aqui é algo bastante importante da gente lembrar, como o Marshall, da comunicação não violenta, a gente perceber o que o outro está querendo dizer. Eu estou aberto, normalmente, a ouvir o que o outro está querendo dizer. Eu vejo, normalmente, na sociedade, as pessoas, todo mundo se achando um vendedor. E como vendedor, eu tenho que convencer o outro de que a minha ideia está correta. E ao convencer o outro, eu não estou aberto para ouvir, para compreender o outro, mas eu estou ouvindo, buscando argumentos para derrubar a argumentação do outro. Mais ou menos como o jovem aqui. Então, você afirma que o mundo é simples, e a vida também. Mas essa tese só pode ter o mínimo de verdade se for dita por uma criança. As crianças não têm obrigações óbvias, como pagar impostos ou trabalhar. São protegidos pelos pais e pela sociedade, e podem passar dias e dias sem qualquer pré-ocupação. Lembre-se, pré-ocupação significa ocupar a minha mente antes daquilo acontecer. E de acordo com o viés cognitivo que eu estou dando, existe uma possibilidade daquilo se confirmar de tamanha minha insistência. Sem preocupação. Podem imaginar um futuro eterno e fazer o que quiserem. Não precisam encarar uma realidade sombria, pois têm os olhos vendados. Então, para elas, o mundo deve mesmo ser simples. O problema é que, à medida que a criança amadurece e se torna adulta, o mundo revela sua verdadeira natureza. Em pouco tempo, ela vai descobrir como as coisas são são de verdade. Sua opinião vai mudar e ela passará a ver apenas impossibilidades. Aquela visão romântica acaba sendo substituída pelo realismo cruel. E aqui depende muito de qual é o campo, né? Onde eu trago isso daqui também na intencionalização, nessa questão dos campos mórficos, da visão sistêmica. Se eu tive uma visão familiar,
onde naquele campo familiar todo mundo o tempo inteiro ficava vendo problema, observando a vida sobre a ótica de que ela é problemática, de que ela é caótica, de que ela não dá certo, de que as coisas não acontecem facilmente, de que tudo tem que ser árduo e laboroso, é óbvio que eu vou precisar repetir isso. Por quê, gente? Por um princípio da constelação chamado pertencimento. Para que eu possa me sentir pertencente a algo, eu preciso continuar com essa mesma linha. Por isso é que esse jovem, muito provavelmente, teve um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que já traziam essa visão da vida de forma drástica, terrível, e que não era para ser fácil. Eu digo isso com propriedade porque eu vim de uma família assim também. Meu pai era muito isso. Ele chegava sempre em casa achando problema. E quando eu saí para trabalhar na minha vida, eu tinha um trabalho que eu amava. Uma vez eu cheguei a questionar para o meu irmão, eu digo, meu irmão, tem alguma coisa errada. Ele, que foi? O que foi? Eu estou feliz. Eu trabalho 10, 12 horas por dia ou mais, viajo 5 a 7 mil quilômetros por mês, estou cada dia num lugar, estou ralando, estou fazendo um monte de coisa, mas estou extremamente feliz, eu não consigo encontrar um problema para chegar e dizer aquele meu colega de trabalho foi terrível. E acontecem problemas todo dia no meu trabalho. Eu trabalhava com logística, era acordado às 3, 4 horas da manhã com um problema de carga que às vezes eu não tinha como resolver, mas pelo simples fato de que eles tinham um problema e precisavam de uma indicação. E nem aquilo me tirava do sério. E então vejam o quanto a gente, à medida que eu tenho um meio, eu preciso continuar a validar aquele meio. Mas todos nós temos o livre-arbítrio, a opção, que é o que o filósofo vai aos poucos procurar mostrar. E aí o filósofo diz então, entendi, interessante, só dando corda. O jovem, mais uma vez, segue falando. Isso não é tudo. Quando crescer, a criança vai se envolver em relacionamentos. Aí só complica, né? Pegou a chave da complicação agora. Vai se envolver em relacionamentos complicados e receber todo tipo de responsabilidades. É assim que a vida será para ela no trabalho, em casa ou em qualquer papel que assumir na sociedade. Nem preciso dizer que ela se conscientizará de vários problemas sociais que não compreendia na infância, como a discriminação, a guerra e a desigualdade. Quando se der conta dessas coisas, não será capaz de ignorá-las. Estou errado? Qual será a resposta do filósofo? O que vocês acham? Está errado? Vocês estão concordando com o jovem? Vocês acham que existe uma solução? Como é que está sentindo? Como é que está reverberando isso para vocês? Existe uma luz no fim do túnel ou realmente a vida é esse panorama terrível que o jovem está trazendo? E o filósofo traz, então, soa correto para mim. Por favor, continue. Mais corda. Como diz na pescaria, está dando linha. Está dando linha. O jovem, então, segue dizendo, se ainda vivêssemos numa época em que a religião predominava, a salvação poderia ser uma opção. Porque os ensinamentos divinos eram a verdade do homem e significavam tudo. Só precisávamos obedecer aos ensinamentos e, consequentemente, tínhamos um pouco em que pensar. Mas a religião perdeu o poder, e agora não existe mais uma crença real em Deus. Como não temos mais nada em que confiar, estamos cheios de ansiedade e dúvidas. Cada um vive por si. Assim é a sociedade de hoje. Por isso, considerando tudo o que eu disse, e sabendo que somos controlados por essa realidade, por favor, me responda. Como você pode continuar afirmando que o mundo é simples? E aí, vocês acham realmente que o mundo é simples ou não? Escreva aí para mim, sim ou não? O mundo é simples ou não? Ou ele é complicado nesse panorama terrível que o jovem está trazendo? Vamos ao filósofo aqui. O filósofo diz, não. Não mudo nada do que eu disse. O mundo é simples e a vida também. O jovem diz, como assim? Ó, aqui a cara está dizendo que é simples. Quem mais aí? Como assim? Qualquer um vê que o mundo é um caos, cheio de contradições. E o filósofo diz, mas isso não acontece porque o mundo é complicado. Acontece porque você está transformando o mundo em algo complicado. E aqui vem um comentário que a Regina já havia dito, né? O mundo é simples, as pessoas é que transformam através de sua interpretação, suas atitudes, seus comportamentos, seus hábitos, suas personalidades em um lugar complexo e complicado. Porque eu nasci, síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, chega, criatura. Vamos nos abrir para algo novo. Não quer dizer que tu nasceu assim, que tu precisa continuar assim. E o jovem, estou? O filósofo traz, então. Não vivemos em um mundo objetivo, mas em um mundo subjetivo, ao qual damos sentido. De novo,
Não vivemos em um mundo objetivo, vivemos em um mundo subjetivo ao qual damos sentido a ele. O mundo é de acordo com a forma como eu estou dando sentido a ele. O mundo que você vê é diferente daquele que eu vejo e impossível de compartilhar com qualquer pessoa. Aqui é um ponto muito bacana, onde se pegar... Olha, até 2020 era bem assim, síndrome de Gabriela. Se a gente pegar e observar, digamos que cada um de nós vai pegar e observar um quadro. Esse quadro que eu tenho aqui. Esse quadro é o Self-Made Man, o homem que desbasta a si mesmo. E nesse quadro do Self-Made Man, cada um vai olhar para esse quadro e vai ter uma percepção. Talvez vocês olhem e vejam alguém que está tirando as impurezas de si, talvez olhem e vejam, nossa, que coisa que não faz sentido, o cara ficar batendo com martelo e um punção ali para poder quebrar algumas partes, mas como que ele vai fazer uma obra de arte? Nossa, isso daqui não é real, ele não poderia fazer isso, senão ele estaria tirando partes dele que iriam doer. Então, cada um traz uma interpretação através dessa obra. Qual é a sua interpretação? Então, esse é o ponto que o filósofo está trazendo. De acordo com a ótica de cada um, de acordo com aquilo que nós tivemos, lembrando, tá, gente? Nós só temos 5% de consciência, 95% da nossa reação vem com base naquilo que a gente viveu do 0 aos 7 anos de idade, no nosso sistema familiar. Significa que nós temos muito pouco, teoricamente, para mudar, porque a gente está o tempo inteiro acostumado e nessa busca de pertencimento, nós queremos continuar mais e mais daquele mesmo, ok? Então vamos lá, mais um pouquinho. Nós vivemos um mundo aqui. O mundo que você vê é diferente daquele que eu vejo. E impossível de compartilhar com qualquer pessoa. O jovem, como isso é possível? Você e eu estamos vivendo no mesmo país, na mesma época, estamos vendo as mesmas coisas. E o filósofo diz, sim, mas preste atenção, você já bebeu água e acabou de ser tirada do poço? Aqui vem uma reflexão muito bacana. E o jovem diz, sim, faz muito tempo, havia um poço na casa da minha avó, no interior. E eu lembro que eu gostava de beber aquela água fresquinha nos dias quentes de verão. O filósofo diz, então, você já deve saber de que a água do poço permanece praticamente o ano inteiro na mesma temperatura, 18 graus. Mas quando você bebe água no verão, ela parece fresca. Já quando bebe água no inverno, ela parece morna. Embora seja a mesma água, os mesmos 18 graus que marca o termômetro, a sua sensação varia de acordo com a estação do ano. O jovem diz, então, isso é uma ilusão causada pela mudança da temperatura do ambiente? O filósofo diz, então, não, não é uma ilusão. Para você, naquele momento, o frescor, o calor da água é um fato inegável. E isso que significa viver em um mundo subjetivo. A maneira como vemos as coisas é tudo. Neste momento, o mundo lhe parece um caos complicado e misterioso, mas, se você puder mudar o seu modo de pensar, ele parecerá simples. Não se trata de como o mundo é, mas como você é. Percebe? Aqui já tem um link com Gandhi. Se você quer a mudança, seja a mudança. Se você quer ver o mundo melhor, seja a pessoa que quer ver no mundo. Exatamente o que eu trago na intencionalização também. Se você quer a diferença, tenha intenção e uma ação proativa. Não espere que a mudança venha dos outros, seja você a mudança. E o filósofo traz, então, não é uma ilusão. Para você... Ah, não, isso aqui já foi. E o jovem diz assim, como eu sou? O filósofo traz, então, imagina que para você é tão natural enxergar o mundo através dos óculos de sol, que tudo acaba parecendo escuro. Se é isso, em vez de lamentar a escuridão do mundo, você poderia tirar os óculos. Talvez o mundo pareça terrivelmente brilhante, você acabe fechando os olhos sem querer. Ou talvez queira colocar os óculos de volta. Mas será que consegue tirá-los para começo de conversa? Você consegue olhar direto para o mundo sem filtro? Você tem essa coragem? E aí o jovem diz, coragem? E o filósofo, sim, é uma questão de coragem. E o jovem, tudo bem, posso fazer um momento de ressalvas a isso? Mas tenho a impressão de que é melhor deixar para depois. Por ora, prefiro confirmar. Você está sugerindo que as pessoas podem mudar, é isso? Se eu posso mudar, o mundo mudará e voltará a ser simples? Olha aí, estamos começando a caminhar. E o filósofo diz, claro que as pessoas podem mudar e assim encontrar a felicidade. O jovem então diz, mas todas as pessoas, sem exceção? E o filósofo diz, absolutamente nenhuma exceção. E todas podem encontrar a felicidade agora mesmo. Aqui vem um dos pilares que eu trago na intencionalização. O primeiro ponto, a autopercepção, o agora, perceber como eu estou no agora. Quando eu começo a perceber quem eu sou e quem eu estou no agora, eu posso ver que existem possibilidades de eu rever aquilo que eu acreditava.
O jovem diz, então, a conversa está ficando interessante, já tem muitos questionamentos para fazer. Vocês também acham que está ficando interessante? Maravilha. O filósofo diz, então, não vou fugir nem esconder nada. Vamos discutir tudo com calma. Então, você acredita que as pessoas não conseguem mudar? Vocês também acreditam que as pessoas não conseguem mudar? Deixa nos comentários aí, por favor. E o filósofo diz... Não, o jovem diz, exatamente, na verdade, eu mesmo sofro por não conseguir mudar. Quem mais aqui está sofrendo por não conseguir mudar? É complicado, né, gente? Eu já passei por essa fase também. Eu acreditava que nada poderia mudar, e muito menos de que a mudança partiria de dentro de mim. Eu acreditava que tinha que mudar o mundo para depois eu mudar. Então o filósofo diz, e ao mesmo tempo você gostaria de conseguir. E o jovem diz, claro, se eu conseguisse mudar, se pudesse recomeçar minha vida, eu daria o braço a torcer e me ajoelharia aos seus pés, com o maior prazer. Mas no fim, talvez seja você quem acabe se ajoelhando diante de mim. Acredito que pode mudar bastante querer. Deixa eu ver aqui que sumiu o comentário. Bastante querer e estou nesse processo de mudança. Bora! Maravilha, é isso daí. Estamos todos nessa busca maravilhosa de querer é poder, de se transformar em ser realmente essa pessoa. E aí o filósofo diz, então, tudo bem, nossa conversa vai ser ótima. Você me faz lembrar de mim mesmo, na época de estudante, quando eu era um jovem audacioso em busca da verdade, percorrendo a cidade atrás de filósofos, nessa busca incansável de saber, de conhecimento, principalmente para buscar a experiência. E o jovem diz, sim, estou à procura da verdade, a verdade sobre a vida. Quem mais está à procura da verdade sobre a vida? A verdade sobre a vida é algo que há muito tempo, desde Sócrates, né, dizia o que é a vida. Ser ou não ser, os filósofos diziam, ser ou não ser, eis a questão. Conheça-te a ti mesmo e tantos outros pensamentos. Há quanto tempo a gente está nessa busca, nesse questionamento todo? O filósofo traz, então, nunca senti necessidade de ter discípulos, e nunca os tive. Porém, desde que me tornei um estudioso da filosofia grega e mais tarde entrei em contato com outra filosofia, entre aspas, sinto que, no fundo, venho esperando há muito tempo pela visita de um jovem como você. Outra filosofia? Qual, diz o jovem? Bem, meu gabinete é logo ali. Entre e será uma longa noite. Vou fazer um café. Muito bem, e aqui, como eu havia dito, que nós vamos fazer debates bastante curtinhos, rápido, apenas para que a gente tenha esse momento de reflexão. Eles encerram por aqui. A outra filosofia é a filosofia adleriana, que embora ele diga que é uma psicologia, também é uma filosofia e traz bastantes questionamentos. Hoje nós começamos, então, nosso primeiro capítulo. Ele aqui agora começa a trazer o sumário. Na próxima semana, nós vamos estar falando sobre a primeira noite, onde eles começam o conceito terceiro gigante desconhecido, e vão debatendo um pouco sobre essa questão. Nós vamos ver, então, esse aspecto. Acho que dá para a gente ler uns 2 capítulozinhos, talvez até 3, vamos ver se eu consigo ver até... não vai dar tempo. Vamos ler 2 capítulos e depois, sem se a próxima outra, nós vamos falar sobre o trauma que não existe também. Obrigado mais uma vez por tua atenção. Se você gostou desse material, se acha que vai ser muito importante para mais pessoas, curta, comente, compartilhe. Chame outras pessoas para o grupo. O link está na bio aqui desse conteúdo, essa primeira chamada, eu vou deixar ela pública para que mais pessoas possam acessar, para que mais pessoas possam rever. Vai estar disponível lá no canal do YouTube, Café com Propósito, para que você possa vir acompanhar esse conteúdo, e depois os outros vão ser realmente para quem estiver dentro do grupo. A gente vai ter sempre o conteúdo gravado, para que você possa assistir depois, mas sempre o grande propósito é poder debater na hora, trazendo as suas questões, porque afinal de contas, um propósito de reflexão, de nada adianta eu simplesmente ouvir, vai ser mais uma pessoa trazendo um monólogo, e você não vai ter se questionado, não vai ter debatido. Junto aqui, a gente tem a oportunidade de debater, de crescer, de que você possa ir trazendo suas dúvidas, se for necessário eu parar para a gente debater um pouquinho mais aquele ponto que está se tornando, nós vamos debater quantas vezes for necessário, porque, afinal de contas, o Café com Propósito é um ponto de instigar, de tirar a gente daquele ponto de conformismo, nessa chamada, como é que se chama? Aquele ponto que a gente está acomodado, me fugiu agora o termo, que a gente fala que é confortável, mas que não tem nada de confortável, e que a gente fica sempre parado nesse mesmo lugar, completamente inconfortável, mas diz, não, ali é bom, e a gente não sai do lugar. Me fugiu o termo agora, mas tudo bem. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção, pelas curtidas, pela presença. Nos vemos na próxima terça-feira, às 16 horas. Fui. Tchau, tchau.